Esperar só mais um pouquinho, tá, gente? Daí a gente já retoma a aula. Bom, 31. Tem mais gente chegando ainda. Espera um segundinho só, gente. Ok. Vamos. Ok, vamos retomar então. Deixa eu compartilhar de novo ali a tela. Perfeito. Tá, eu coloquei vocês no mute de novo, lembrando aí que se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, não tem problema, pode acionar o microfone e me chamar aqui, tá? Vocês podem escrever no chat também, só que no chat tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes eu demoro para ver, né? Ok. Então vamos lá. Então eu estava dizendo, né? A gente estava falando lá sobre o totem, né? Então, recapitulando rapidinho, então o Durkheim ele vai estudar a religião dos aborígenes. A religião, o totemismo, ele não é só dos australianos, né? Como eu falei, até os japoneses lá praticavam uma forma de religião totêmica, né? Quem é de família japonesa aí, de repente, se perguntar para os parentes, talvez até tenham, os mais velhos até tenham alguma reminiscência disso, né? Já não é mais muito comum, e até porque o budismo se difundiu muito no Japão, né? Então muitos japoneses viraram budistas, mas eventualmente até de repente até pode acontecer aí. Então eu dizia, o totemismo ele era praticado lá pelos aborígenes australianos, né? Mas não só, o totemismo era praticado, então, portanto, como eu falei, no Japão, na América do Norte, né? Na África. E o Durkheim vai estudar o totemismo porque ele considera que é a forma mais primitiva, mais simples de religião, né? E aí eu falei para vocês, né, que essa expressão primitiva a gente hoje em dia tende a não utilizar mais, porque ela não tem um conteúdo muito preciso, e além do que acaba estigmatizando a cultura dos povos indígenas, dos povos aborígenes, né, dos povos autóctones em geral, como a gente pode dizer, né? Então, e assim, daí a gente estava falando lá das características do totemismo. Então, a forma de totemismo mais característica, que mais vem à cabeça da gente, é daquelas estátuas lá, grandonas, né, que era um animal ali em cima do outro, e que era um símbolo religioso lá das religiões dos povos da América do Norte, né? Mas o totemismo, na verdade, o totem é qualquer símbolo, né? Qualquer símbolo religioso, um amuleto, por exemplo, pode ser um totem, né? Não necessariamente aquela estátua.
E o que caracteriza o totemismo, na verdade, é o fato de que o totem, ou o símbolo, né, ele identifica o clã. Né? Então é muito comum, por exemplo, que comunidades aborígenes, etc., escolham um animal, né, para simbolizar o clã. Então, o símbolo do meu clã é, sei lá, é o jacaré, né? E o jacaré daí passa a ser o símbolo do meu clã. E o meu clã daí passa a se identificar com o jacaré animal, físico que existe, que anda, etc., mas também com uma estátua de um jacaré, qualquer coisa que simbolize o totem, né? Que remeta ao totem. E o totem daí, ele é a divindade que eu adoro e é também simbolicamente o meu grupo social, que significa dizer, eu estou adorando através do totem o meu próprio clã. O objeto de adoração passa a ser a própria comunidade, a própria sociedade, a própria organização social que é o clã, né? E o totem, ele é uma divindade que ele é impessoal, né? Então, isso aí varia um pouco de comunidade para comunidade, mas em geral não se pensa no totem como um ser dotado de consciência e vontade, que faz as coisas, né? Ele é meio que um poder assim impessoal. Então, o que o totem revela para o Durkheim, deixa eu ver que estão me escrevendo aqui no chat. O que o totem revela para o Durkheim é o seguinte, é que os aborígenes, os índios, etc., que praticavam o totemismo, né, a religião para eles é, de certa forma, uma maneira de reconhecer a existência de um poder supraindividual que coage eles, que exerce pressão sobre eles, né? E aí vocês devem se lembrar, em aulas anteriores, que eu tinha falado para vocês que a maneira como o Durkheim conceitua a sociedade é justamente assim, né? A sociedade, para o Durkheim, é o quê? É algo que existe externo ao indivíduo e que normatiza, coordena, coage o comportamento do indivíduo, né? Se a gente for dividir a sociedade nos seus elementos mais simples, a sociedade não é nada mais do que um conjunto de fatos sociais. E vocês devem se lembrar, a gente viu isso na aula anterior, que um fato social ele tem basicamente duas características, né? Ele é externo ao indivíduo e ele tem poder de coagir o indivíduo, né? Então, quando o Durkheim estuda a religião totemista, as religiões totêmicas, né, o que ele conclui é o seguinte, é que a religião para as comunidades indígenas, aborígenes, etc., era uma forma religiosa de perceber de maneira não muito elaborada a existência da sociedade. Por quê? Porque o totem é a própria sociedade e o totem ele é considerado uma força impessoal que coage o próprio indivíduo. Então, o totem ele é uma maneira que os índios, que os aborígenes tinham de reconhecer a existência da esfera social, que é o clã, né, que condicionava o comportamento de cada um deles individualmente. Não sei se ficou claro, se estiver confuso, vocês podem... Essa parte aqui é um pouquinho difícil mesmo de transmitir. Se estiver confuso para vocês, vocês podem se manifestar aí no chat e a gente volta nisso. Então, eu coloquei aqui a última observação dessa parte, né? Vou colocar aqui no topo da tela agora para vocês. Força difusa, anônima, impessoal e superior que os indivíduos sentem que age sobre eles. Isso é o totem, tá? O totem, que é o deus deles, né? É o deus da religião totêmica, é isso. Ele é uma força difusa, anônima, impessoal e superior que os indivíduos percebem que age sobre eles, né? Isso aqui é o totem para eles, tá? E essa definição de totem, ela significa o quê? Ela significa que os indivíduos das comunidades indígenas, eles tinham uma percepção não elaborada, ou seja, não racional, não intelectualmente dissecada, né? Expressa em termos não racionalmente elaborados, da força da sociedade sobre o indivíduo. Ou seja, dito de outra maneira,
o totem era uma maneira que a crença no totem, né? A crença no totem era uma maneira que os índios tinham de reconhecer de uma maneira não elaborada racionalmente que existia uma força que agia sobre eles. E essa força é qual? É a força da própria sociedade. Né? E isso é revelado ainda de maneira mais eloquente pelo fato de que o totem era a sociedade. Né? O totem era a sociedade. No sentido assim, o totem representava o clã. Né? O totem era uma representação do clã. Então, quando eu adorava o totem e eu tinha medo do totem, né? O que acontecia é que eu estava reconhecendo a força que o meu clã tem sobre o meu comportamento individual, só que de uma maneira mediatizada, uma maneira não imediata, né? Não clara para mim mesmo. Estão me chamando aqui no chat, deixa eu ver. Um segundo só, gente. Professor Yuri. Professor, um totem pode representar mais de uma divindade? Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Yuri. Assim, o totem enquanto símbolo, né? Se o totem enquanto símbolo pode representar mais de uma divindade, eu acho que pode. Dependia daí de cultura para cultura, porque como eu falei, a religião totêmica ela existia num vasto âmbito geográfico, né? E cultural. Então tinha praticantes do totemismo na Austrália, na América do Norte, no Japão, na África, né? Então depende um pouco de cultura para cultura. No caso dos índios norte-americanos, por exemplo, então vocês podem ver aqui, ó, que o totem é um conjunto de estátuas uma em cima da outra, né? Então aqui, ó. Então vocês podem ver, tem uma aqui, daí em cima dela tem uma outra que é de uma, sei lá, um pássaro, né? Aqui, essa aqui fica mais evidente ainda, ó. São vários. É uma estátua grande que é composta de várias estátuas uma em cima da outra. Então, o que isso indica, né? Que sim, que o totem é um acúmulo de várias divindades aí nesse caso, né? Então, sim. Então, deixa eu só controlar o tempo da aula aqui. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui, eu já retorno com o compartilhamento, tá? Cadê? Eu estava tentando achar o tempo aqui da chamada, mas não aparece. Não está aparecendo aqui. Eu quero ir controlando o tempo. Tem um que está esperando aqui para entrar na sala. Bem, gente, a gente vai passar aí para a segunda parte agora do conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, pedir algum esclarecimento, façam agora o Carem-se para sempre. Não, brincadeira, podem fazer no decorrer da aula ou também no privado por WhatsApp, né? Mas, enfim, então aparentemente não, né? Vocês podem, de qualquer maneira, escrever aqui no chat qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, eu vou compartilhar. Leonardo, ok, Leonardo, beleza. Então, eu vou compartilhar a tela de novo aqui, daí a gente vai passar para a próxima parte da aula, ok? Ah, não, peraí, errei aqui. Cadê? Sumiu o meu... Ah, voltou. Um segundo só. Pronto. Então tá aparecendo aí, ou deve estar aparecendo o compartilhamento da tela para vocês de novo, né? Bom, gente, então lá no comecinho da aula de hoje eu tinha falado que dentro da sociologia da religião do Durkheim tinha ali dois subtemas, né? Então uma teoria sociológica da religião, que foi o que a gente acabou de ver,
eu esqueci de dizer uma coisa importante. Essa característica, né, de que a religião é uma... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Essa característica, né, de que a religião é uma forma... A religião é uma transposição da estrutura, é uma compreensão que o indivíduo tem da força da sociedade sobre ele, significa dizer que a religião é uma transposição da estrutura da sociedade para o âmbito da crença, né, para o âmbito cultural. Então, quando o indivíduo adora um Deus, ele adora a própria sociedade, o que significa que a estrutura da religião tende a reproduzir a própria sociedade, né? E é isso aí, ele não é só comum da religião totêmica. Para o Durkheim, isso aí é uma característica que existe em todas as religiões, né? Então, inclusive na nossa. Então, o cristianismo, ele também é uma forma de a gente adorar, através, né, da religião, a nossa própria sociedade, de venerar, através da religião, a própria sociedade, né? O totemismo é só a forma mais só a forma mais evidente em que isso acontece, né? Mas se a gente pensar a identificação da comunidade social com o seu Deus, ela é muito grande em outras religiões também, como por exemplo na religião judaica, né? Em todas elas, aí a gente ressignifica aquela separação que a gente tinha estabelecido aqui em cima, entre a esfera do sagrado e a esfera do profano, né? Nessa classificação básica que toda religião faz, a esfera do sagrado é aquela que se sobrepõe sobre a esfera do profano. Então, quando a gente reconhece que o sagrado se sobrepõe à esfera do profano, o que a gente está indiretamente reconhecendo é que a sociedade se sobrepõe sobre a esfera do indivíduo, né? Que o indivíduo é que ele é obrigado a se conformar às regras sociais, ok? Então, terminamos essa parte aí. Agora sim, então eu tinha dito aqui lá no começo da aula que a sociologia da religião do Durkheim possui dois temas que daí derivam, né? A primeira é a teoria sociológica da religião e a segunda é a teoria sociológica do conhecimento. E aí, assim, como é que uma teoria sociológica do conhecimento deriva de uma teoria da religião, né? Então, vamos voltar ali embaixo que isso já vai ficar claro. Então, teoria sociológica do conhecimento de Durkheim. Então, a razão é a seguinte: toda religião ela é uma forma de compreensão do mundo, né? Então, hoje em dia, quando a gente pensa na forma como a gente entende o mundo, a gente pensa sempre nas ciências, né? Então, a ciência é um instrumento através do qual o indivíduo, né, ele vai compreender o mundo, seja o mundo físico, seja o mundo social, né? Então, seja o mundo da natureza, através da ciência da natureza, seja o mundo social, através das ciências da sociedade, da economia, da psicologia e etc. Mas, obviamente, que a ciência é um elemento cultural relativamente novo na história da humanidade, né? E antes de a ciência aparecer, o que servia como organizador geral da nossa compreensão do mundo era a religião, né? E a religião ela apresentava respostas que eram dadas às perplexidades do ser humano em relação ao mundo natural e em relação ao mundo físico, né? Se a gente pensar no cristianismo, no judaísmo, né? A tradição judaico-cristã, ela tem, por exemplo, lá uma explicação sobre como o universo começou, que está lá no Gênesis, né? No livro do Gênesis. Então, é uma explicação que hoje é rejeitada aí pela ciência, né? E até mesmo por muitos religiosos, que consideram que o Gênesis é mais uma história metafórica de como o mundo começou do que propriamente uma história factual, né? Mas ela dava ali uma
uma tentativa de compreender uma parte da realidade, né? Então, a religião, ela é, antes de mais nada, coloquei aqui para vocês, ó, estou marcando em azul, um sistema de compreensão do mundo, né? Tem alguém que está comentando alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Gustavo Nicolau. Professor, então a força que o totem tem sobre as pessoas é dada através deles e de forma imperceptível. Ele só tem poder se tiver uma crença? Não, Nicolau. O totem não existe, né? O totem é uma construção simbólica das pessoas. O que exerce poder sobre as pessoas é a sociedade, ou seja, o clã. Então, eu sou um indivíduo e eu tô lá no meu clã, eu faço parte do meu clã. É o meu clã que tem poder sobre mim. Só que como é que eu compreendo isso? Eu compreendo isso através da ideia do totem, né? Então, o totem representa o meu clã e eu imagino que esse totem é um ser sobrenatural, impessoal, mas ainda assim um ser sobrenatural, que exerce poder sobre mim. Então, o totem é uma maneira que eu tenho de reconhecer que eu pertenço àquela sociedade, que eu sou obrigado pelos constrangimentos que vêm daquela sociedade, né? Que eu sou coordenado, que eu sou comandado pelaquela sociedade. É isso. Então, o totem é só uma maneira simbólica de reconhecer isso. E como o Durkheim fala, é uma maneira simbólica não elaborada, portanto, não meditada, não pensada racionalmente, né? E eu sinto que eu sou comandado por alguma coisa, por uma força impessoal, e essa força impessoal é o quê? É a sociedade. Mas eu não tenho os instrumentos intelectuais para entender isso. Então, eu elaboro isso de uma maneira religiosa, imaginando o totem, né, que é o Deus ali, e que, sendo um Deus, tem poder sobre mim. Tá? Espero que tenha ficado claro. Tá, então aqui, eu estava dizendo lá que a religião é um sistema de compreensão do mundo, não é? Então, a religião é um sistema de compreensão do mundo. Então, daí eu puxei a flechinha aqui para baixo, né? A religião é um sistema de compreensão do mundo. E aí a primeira flechinha. Formas de conhecimento derivam da religião. Ou seja, a religião, ela me traz formas de compreender o mundo. Até hoje ainda é assim, né? Até hoje, de certa maneira, ainda é assim. Só que hoje em dia, as religiões, pelo menos dos países industriais modernos, elas já não se metem muito no âmbito das ciências da natureza, porque as ciências exatas, elas têm, digamos assim, que elas obtiveram muito sucesso na tarefa de explicar como que o mundo físico, o mundo da biologia, da química funciona, né? Então, mesmo uma pessoa que é religiosa, ela não vai procurar lá, se ela for construir sei lá, um prédio, o sujeito é um sujeito religioso, mas ele é engenheiro. Aí ele vai construir um prédio. Ele não vai procurar na Bíblia a maneira de construir um prédio. Ele vai procurar o quê? Nas regras da engenharia que se baseiam nas regras da física, sobretudo da mecânica do Newton, né, do Isaac Newton. Mas se a gente pensar em termos de conhecimento da sociedade, as religiões ainda exercem um papel muito grande da maneira como a gente compreende os fatos sociais, né? Então, quem é religioso, ou mesmo quem não é religioso, mas por proximidade com pessoas que são, acho que tem essa experiência no cotidiano. Então, as pessoas que são religiosas, elas tendem a explicar por que uma pessoa tem sorte ou azar na vida, é rico ou não é rico, tem uma doença ou não, recorrendo ao quê? A explicações divinas. A gente já tinha falado disso lá quando a gente viu o positivismo do Augusto Comte, né? É uma reminiscência da forma de pensar teológica, a gente pode dizer, né? Então, as formas de conhecimento da religião derivam formas de conhecimento. É o que está escrito aqui nessa primeira frase, está destacada em azul, né? Formas de conhecimento derivam da religião. E a religião, por sua vez, como a gente viu lá no tópico anterior, deriva da estrutura social, né? Então, a gente viu lá que a religião totêmica, ela deriva da estrutura social dos clãs, né? Que são um tipo de organização social comum entre os aborígenes australianos, no Japão até lá o começo do século XX, entre os índios do continente americano, etc. Isso é válido não só para os índios
aborígenes, para os japoneses mais antigos, mas também para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade, da nossa sociedade industrial capitalista moderna, deriva uma forma específica de cristianismo, né? O cristianismo protestante, o católico moderno, não tem muito a ver lá com o cristianismo tal qual ele existia lá na Idade Média, né? Então, formas de conhecimento derivam da religião. Essa é a primeira frase, né? A segunda, a religião, por sua vez, ela deriva da estrutura social. Logo, aqui embaixo, eu coloquei, né? Formas de conhecimento derivam da estrutura social. Ou dito, a gente pode inverter e dizer de outra maneira. Então, a estrutura da minha sociedade determina a forma de religião que eu vou ter. E a forma de religião que eu tenho determina a minha maneira de conhecer o mundo, né? As minhas formas de conhecimento. Então, a gente pode dizer que as formas de conhecer, pelo menos é o que pensava o Durkheim, derivam da estrutura social, né? E aí, nesse livro que a gente está falando, do qual a gente está falando, né? Recapitulando aí o que eu falei no começo da aula, a gente está falando aqui de a aula é baseada num livro do Durkheim chamado As Formas Elementares da Vida Social, né? E aí nesse livro, As Formas Elementares da Vida Social, o Durkheim dá vários exemplos de como que a estrutura social, ela mediada pela religião, influencia a maneira como os indivíduos desenvolvem formas de interpretar o mundo que está ao redor delas e formas de conhecer mesmo, né? E veja que assim, os exemplos que ele dá, né? Eles citam várias tribos, várias comunidades, vários povos indígenas da América do Norte, da Austrália, da África, onde isso fica bastante evidente, né? Então ele fala, por exemplo, das diferentes formas de percepção do tempo, das diferentes formas de percepção do espaço, né? Então ele demonstra lá que determinada comunidade indígena da América do Norte tende a dividir o espaço, né? O espaço com base na maneira como a própria comunidade indígena deles se organizava a sua distribuição no espaço, né? Eu vou dar alguns exemplos que são mais modernos, que são mais fáceis de entender. Daqui a pouco eu vou voltar nisso, tá bom? Agora, o que é importante ressaltar aqui é o seguinte, é que quando a gente fala que a estrutura social condiciona a maneira como a gente interpreta o mundo, como a gente compreende, isso não diz respeito apenas ao conteúdo das ideias. Então, é uma coisa bastante óbvia que culturas diferentes desenvolvem ideias diferentes sobre o mundo, né? Então, por exemplo, na cultura judaico-cristã, os membros as pessoas acreditam, né? Vamos dizer assim, pelo menos as mais religiosas, né? Vamos dizer lá os judeus, né? Os hebreus no começo lá da história do povo deles. Então tinha lá o Gênesis, né? Que é o primeiro livro lá da Bíblia e do Talmud, né? Que é o livro sagrado lá dos judeus. Então o Gênesis dizia lá o quê? Que o mundo vinha lá, foi criado por Deus, né? Que no princípio era só o verbo, e daí Deus disse, faça-se a luz e blá, 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 né? Então essa é a historiazinha do Gênesis, né? Os brahmanes, eles acreditam que os hindus, né? Os hindus, que é a religião do hinduísmo lá, eles acreditam, e não me perguntem os detalhes, que eu não sei, mas eles acreditam que o mundo veio de uma vaca, né? Por isso que a vaca é um objeto de adoração lá para os hindus, né? Na Índia, a vaca é um animal sagrado, né? Então, assim, o que eu quis dizer com isso, né? Que é uma coisa bastante óbvia que culturas diferentes produzem ideias diferentes e, portanto, interpretações diferentes sobre o mundo, né? Mas não é disso que o Durkheim está falando. Ele não está falando de ideias que têm conteúdos diferentes, né? O que ele está falando é que estruturas sociais diferentes, que produzem culturas diferentes, produzem também formas de interpretar o mundo que são diferentes, né? Isso aí
é uma coisa que ia na contramão do que uma boa parte do pensamento filosófico da época do Durkheim pensava, né? O pensamento filosófico, na sua maioria, pelo menos, ou pelo menos a tradição, uma certa tradição do pensamento filosófico, acreditava que as estruturas que nós temos na nossa cabeça, né, para conhecer o mundo, para interpretar o mundo, elas são universais, elas não mudam, pelo menos não nas pessoas que são sãs, que são normais, né, de indivíduo para indivíduo. Um autor que acreditava nisso era o René Descartes, que é o sujeito lá do penso, logo existo, né? Um outro autor que acreditava nisso era o Platão, né? Sócrates, Aristóteles, Kant. Desculpem. E o que o Durkheim tenta demonstrar é que não. É que as estruturas que nós temos na nossa cabeça para interpretar a realidade, elas não são universais, elas dependem da nossa cultura e, portanto, da nossa sociedade, né? Então, formas diferentes de sociedade desenvolvem estruturas de linguagem e de pensamento que são diferentes também, né? Então, por exemplo, o pensar, a lógica, né? A lógica é o quê? São as regras do pensamento, né? Então, lógica são as regras do pensamento. Isso é uma definição de lógica, né? E a gente tende a imaginar que a lógica ela é uma só, né? Os filósofos da época do Durkheim, certamente, muitos deles, pelo menos, certamente pensavam isso, né? Ou seja, que o pensar lógico é um só existe uma lógica. E essa lógica ela é partilhada entre todos os indivíduos. Então, obviamente, uma pessoa mais inteligente vai conseguir usar do pensamento lógico com mais competência, uma pessoa menos inteligente vai usar do pensamento lógico com menos competência, vamos dizer assim, né? Mas a lógica ela é uma só, né? E um dos elementos da lógica dizia lá o Aristóteles, né? É a categoria da quantidade, né? Então, a categoria da quantidade é um dos elementos da lógica. Então, digamos assim, que todo mundo tem, pelo menos em estado dormente, a ideia de quantidade na cabeça. Né? Afinal de contas, todo mundo sabe contar, né? E todo mundo tem a capacidade de desenvolver o pensamento matemático, né? Então, a lógica, alguns filósofos pensavam, é algo que está, e portanto a matemática, né, é algo que está incrustada na nossa cabeça. A gente pode não ter desenvolvido ela muito bem, porque nem todo mundo é muito bom de matemática, mas a gente tem ela na nossa cabeça de maneira imanente, né? O Durkheim discordava disso, né? Ele era da ideia de que essas categorias que a gente acha que são universais, que são imanentes, elas se desenvolvem ou não se desenvolvem de acordo com o seu meio social, né? E aí, vejam só, esse é um exemplo que eu falei que eu ia trazer exemplos mais fáceis para a gente entender isso, né? Então, esse exemplo, que eu coloquei 2 exemplos aqui, nenhum dos 2 está no livro do Durkheim, mas eles retratam muito bem do que eu estou falando. Então, tá aqui os exemplos, né? Então, o primeiro exemplo é o exemplo do povo Piraã, que é uma comunidade indígena, é uma nação indígena que habita aqui na Amazônia, né, na sul-americana aqui, então no Brasil, né, etc. E o povo Piraã é um exemplo, é um contra-exemplo, né, de que aquilo que eu estava falando não é verdade, ou seja, de que a categoria da quantidade, portanto, o uso dos números, etc., a capacidade de contar e fazer cálculo, é inerente ao indivíduo, ao cérebro humano, né? Por quê? Porque os Piraã, eles não têm o conceito de número na cultura deles, né? E eu coloquei aqui uma matéria da BBC que fala deles. É interessante vocês clicarem e darem uma lida. É muito interessante, tá? Então, os Piraã, eles não têm números na cultura deles. Portanto, eles não têm a capacidade de contar. Eles têm 3 conceitos que eles utilizam para indicar quantidade, né? Mas são formas de indicar quantidade de maneira relativa. Então, eles têm o conceito de muito, o conceito de alguns e o conceito de poucos, né? E muito e pouco são formas de indicar quantidade que são relativas, né? Então, por exemplo,
5, se eu tenho 5 pedrinhas, 5 é muito ou é pouco? Depende, 5 é muito em relação, muito em relação a uma, mas 5 é pouco em relação a 50. Então, os Piraã, eles só têm a capacidade de exprimir quantidade de maneira relativista. Eles não têm o conceito de 1, 2, 3, 4, 5, e como consequência, eles não têm, eles não desenvolveram a capacidade do cálculo matemático, do raciocínio matemático, né? Então, a coisa mais básica que a gente acha que a coisa mais básica do pensamento, né, que é a capacidade de contar, do pensamento organizado, eles não têm na cultura deles, né? É interessante vocês darem uma olhada nessa matéria aqui da BBC. É bastante interessante, fala lá deles, né? E aí um outro exemplo que eu coloquei é o do povo Cook Taiore, que é uma comunidade aborígene australiana, né? Então são uma nação indígena lá da Austrália. Por algum motivo, quando a gente fala dos índios australianos, a gente não fala índio, a gente fala aborígene, né? Sei lá qual que é a razão. Então, esse povo, eles não têm na cultura deles indicadores espaciais relativos, ou seja, conceitos de esquerda, direita, frente, trás, né? Então, por exemplo, se você, então você está aí atrás de você tem uma cobra e eu quero te avisar. Então, o que eu falo, né? Em português eu falo, atrás de você tem uma cobra, né? Tem uma cobra atrás de vocês. Esse conceito de atrás, na frente, esquerda, direita, esses indicadores relativos de espaço, de posição no espaço, que dependem de um ponto de referência, não existem. O conceito de esquerda ele não faz sentido se eu não estabelecer um ponto de referência, não é? Então, o conceito de esquerda é um indicador relativo. Ele só faz sentido se eu tiver um ponto de referência. Não existe a esquerda, não existe à frente ou atrás. À frente ou atrás em relação ao quê, né? Esse tipo de conceitos eles não têm na língua deles. Então, no exemplo que eu dei, imagine que você está ali parado e tem uma cobra atrás de você. Mas eu não tenho a palavra atrás na minha língua. Eu não tenho como dizer, usando você como ponto de referência, dizer que alguma coisa está atrás de você. Eu não tenho essa possibilidade, não existe. Como é que eu vou exprimir isso? Eu vou ter que usar um indicador espacial absoluto. E quais são os indicadores espaciais absolutos? Os pontos cardeais. Então, sul, norte, leste, oeste. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, olha, cuidado, tem uma cobra a norte de você. Tem uma cobra a noroeste de você. É só assim que eles se comunicam. Agora, vejam só, o que é interessante é o seguinte, na medida em que eles só usam indicadores espaciais absolutos para se comunicar, na medida que não tem o conceito de norte, de esquerda, direita, frente, trás, né, na cultura deles, os indivíduos desse povo Cook Taiore, eles desenvolveram uma capacidade excepcional de se localizar no espaço, né? Então, eles fizeram um experimento, leiam também a matéria, tem a matéria aqui. Eles pegaram lá, os antropólogos, né, pegaram uma menininha da tribo, de 6, 7 anos de idade, tiraram ela do local onde ela está acostumada, né, do local ali onde ela está acostumada, e levaram para um outro lugar, e ela vendada. Chegaram lá, tiraram a venda dela e pediram para ela dizer onde é que era o norte. Ela ficou um pouquinho perdida, daí ela olhou e falou assim, não, o norte é aqui. Ou seja, eu aqui em casa eu não sei dizer onde é norte, onde é sul. Né? A menininha de 6, 7 anos, num local completamente desconhecido, ela imediatamente olhou e conseguia saber onde era norte, sul, leste, oeste. Ou seja, a língua deles condicionou a maneira como eles compreendiam o espaço de uma tal forma que eles desenvolviam uma capacidade ímpar de se localizar no espaço. Gente, eu tenho 1 minuto